Estamos mais uma vez aqui, sejam todos bem-vindos. Eu quero iniciar falando de uma citação da Bíblia, em Mateus 15:14. Diz o seguinte: porque Deus ordenou dizendo, honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. O que nós temos que interpretar em relação a isso é que talvez as pessoas pensem que não, vou morrer fisicamente falando. Quando você começa a olhar neste momento atual da vida, é a falência emocional. Por quê? Porque existe uma ligação muito grande entre pai e mãe. Existe também aqui uma outra citação em Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Então são duas essências que eu quero trazer para você hoje. Honrai pai e mãe e ensina o filho o caminho que ele deve andar. Não caminha por ele, ensina para o filho o caminho que ele deve andar, porque assim ele não se desviará ou conseguirá retornar ao caminho do bem de uma forma mais simples. Então a essência do que eu quero hoje fazer essa conexão sem fins religiosos, mas sim para fins de evolução humana entre ciência e Bíblia, tem relação direta com Mateus 15:4 e Provérbios 22:6, repetindo para vocês, Mateus 15:4 está ligado a honrar pai e mãe, está ligado a porque Deus ordenou dizendo, honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. E em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. E é isso que eu quero que você se conecte agora no que eu quero trazer em relação à Bíblia e ciência entre pais e filhos. Por quê? É muito importante você refletir sobre pais e filhos. Felipe, quais são as duas essências que você quer trazer em relação ao que você falou agora? As duas essências que eu preparei para você, porque assunto pais e filhos, desde que eu estudo comportamento humano, desde que eu estudo a neurociência, na minha pós-graduação aprendi muito sobre isso também, é importante compreender que existe uma ligação muito forte, muito grande entre pais e filhos. Então, duas coisas eu quero trazer para você hoje, sobre honra e exemplo. Honra e exemplo. Por quê? Esse assunto ele é tão amplo. Para você ter uma ideia, na Escola do Sucesso eu tenho um módulo que na gravação desse vídeo ele é o módulo 3, e ele é o módulo 3 desde que existe a Escola do Sucesso, já são mais de 100 turmas, mais de 1000 aulas da Escola do Sucesso ministrada, e tem um módulo que eu falo sobre autoconhecimento e processo de identidade. Eu fico 5 horas falando sobre esse tema, o que hoje eu vou trazer aqui para você em aproximadamente o que envolve aquele lá em torno de 8 minutos. Ou seja, eu não vou conseguir aprofundar, porque se eu for abrir isso aqui, vai vir em 7.814 perguntar, e o meu filho isso, e eu e aquilo, e o meu pai isso. O que eu quero que você compreenda é que eu vou trazer duas essências aqui, dentro desse tempo, que chama honra e exemplo. É isso que eu preciso que você compreenda, honra e exemplo. Quando você começa a observar pessoas que não prosperam, eles têm uma dificuldade muito grande nos seus relacionamentos. E eu pude ajudar nos últimos anos milhares de empresários. E é comum eu perceber uma coisa, na maioria das vezes que eles chegam com problemas nas empresas, isso não é problema de empresa, é problema de relacionamento, de gente, de mente que reflete nas empresas. Na maioria das vezes os problemas nas empresas têm uma relação muito grande com a mentalidade da pessoa, com a dificuldade de liderar, com a dificuldade de comunicar, com a dificuldade de se relacionar, de conduzir as próprias emoções, que reflete nos negócios, mas é problema de gente. Primeira coisa em termos de honra e exemplo que eu quero que você compreenda, quando a Bíblia diz honrai pai e mãe, ela não diz honrai o pai e a mãe maravilhosa. Ela não diz isso. É honrar pai e mãe, ponto. Não importa, mas o meu pai foi bom, meu pai foi ruim. Não tem relação em como foi seu pai ou sua mãe. É honrar pai e mãe apesar de tudo. A oração, por exemplo, do Pai Nosso, como que começa? Pai Nosso, ou seja, Pai Nosso no sentido do Pai maior, do Ser Supremo, da divindade, daquele algo maior. E por isso foi dado a relatividade de o nome Pai para quem é filho, aqui nesse plano humano, seres humanos, nós com os nossos pais. Honrai pai e mãe. Quando você observa nesse sentido, quando a gente começa... Eu gosto muito das citações do Bert Hellinger. O Bert tem uma citação, e eu anotei ela aqui, e eu quero ler essa citação para você. Dentro dessa organização de compreender entre pais e filhos, no sentido de honra e exemplo, que eu vou aprofundar com você hoje, o Bert, ele tem uma citação
E ele trabalha muito com essa questão das constelações, a parte sistêmica. Isso ganhou força no nosso país, por exemplo, ganhou força no mundo, mas também no nosso país, quando também a área do direito começou a utilizar essa ferramenta, que é uma ótima ferramenta, excelente, indico muito para as pessoas. O fundamental é que seja aplicado por pessoas que dominam estruturadamente isso. Por exemplo, quando você pega uma ferramenta como essa, utilizada, por exemplo, por um psicólogo de formação com CRP, que domina a parte sistêmica, nós estamos falando de outro nível. Eu não estou falando aqui de curso de final de semana que a pessoa vai lá e faz um curso e não tem uma base científica por trás daquilo e passa informações com base somente naquilo que ela tem ali, sem compreender por trás a responsabilidade social que existe nisso, sem compreender por trás o que é fundamental você observar. E aí, se isso abre um leque maior dentro de um processo sistêmico e não existe um viés CRP por trás, que é uma preparação para aquilo. Porque no que eu trouxe ontem em relação à Bíblia, o que ele fala de preparação? E a sistêmica é uma relatividade muito profunda, mas que precisa de ética, meu amigo. Nunca negocie seus valores. E o mundo, infelizmente, está cheio de pessoas que fazem um curso de um final de semana e acham que estão prontos para desenvolver pessoas. Quando você faz um curso de final de semana, o que você está pronto? Para desenvolver a si mesmo. Você está pronto para se reestruturar, você está pronto para crescer dentro de você. Mas isso não quer dizer que você está pronto para desenvolver e treinar pessoas num nível profundo. E tem gente que passa 5, 10, 15, 20... 30 anos fazendo esse tipo de coisa sem compreender a responsabilidade social que existe por trás, sem compreender isso. E na Bíblia, no que eu falei ontem, fala do princípio da habilidade. O princípio do desenvolver as habilidades num nível mais profundo. E é isso que eu quero que você compreenda. E o Bert trabalha muito com isso. Quando a gente começa a observar... Eu conversava com a minha irmã há poucos dias, que ela é psicóloga, CRP, e ela se aprofunda muito nesse nível de conhecimento, até em termos da mente humana. E dentro das constelações tem uma coisa muito trabalhada, que é a questão do pertencimento, a ordem, o dar e o receber. Então, quando você não está estruturado no pertencimento, quando existe, por exemplo, uma exclusão entre pais e filhos, existe um não pertencimento na família. Então, pertencimento, ordem e dar e receber. Quando você não se sente pertencendo àquela família, automaticamente o sentimento de não pertencimento, neurocientificamente falando, ele inibe daí então, quando você não se sente pertencendo àquela família, por fatores que podem ter acontecido, e ele não tem esse sentimento de pertencer àquele grupo, inibe o bom funcionamento da liberação de neurotransmissores que tem relação direta com serotonina, ocitocina e dopamina, que isso faz você sentir prazer, bem-estar, satisfação com aquilo. Então, automaticamente, quando você não se sente pertencendo, neurocientificamente falando, quando você entra naquele lugar, naquele ambiente onde existe pessoas que você não sente pertencimento, não há um real prazer de estar ali e aos poucos você começa a desenvolver uma anedonia, que dentro da ciência, a perda da capacidade de sentir prazer. Em pouco tempo você não tem mais prazer em estar perto da sua família. Por quê? Por fatores de não pertencer, por fatores de briga, discussão, problema e algumas vezes até uma relação muito mais profunda, enraizada, que não é o que eu vou aprofundar aqui em honra e exemplo. Mas existe essa questão dentro. Se você não estrutura e não organiza essa ordem, honrar pai e mãe, acima de qualquer coisa, independente do que eles foram para você, e quando você não compreende o ciclo da abundância, o dar e receber, dar amor, carinho e compreensão e aprender a receber, porque tem gente que doa e não é permissivo para receber isso. Então você precisa estruturar essas conexões na sua vida. Clareza é poder. Clareza traz essa essência. E a citação que o Bert fala conecta com honra e exemplo. E ele traz sobre o que é liberdade. O que é liberdade na visão desse exemplo do Bert? Olha o texto. Um aprendiz procura o seu mestre e pergunta: o que é liberdade, mestre? E o mestre responde: mas qual liberdade você procura? O discípulo olha para ele com aquela cara de confusão e o mestre diz: há 3 tipos de liberdade. A primeira é a liberdade da estupidez. Essa se assemelha a um cavalo que derruba o seu cavaleiro só para sentir as rédeas ainda mais apertadas. O segundo tipo de liberdade é o remorso. Esse se assemelha, é conseguir se libertar do remorso. Esse se assemelha a um náufrago que se recusa a subir no bote salva-vidas e fica agarrado nos destroços do navio. Fica agarrado, não perdoa, agarrado nas coisas do passado, na negatividade. Se é passado, você não vive mais lá. Você vive o presente prosperando o futuro. E o terceiro tipo de liberdade é a compreensão. Essa se assemelha a um caule de bambu que, por ter raízes profundas, ele cresce muito alto e quando a tempestade vem, ele se dobra e ao se dobrar,
ele nunca quebra. Ou seja, a compreensão, o que eu estou buscando fazer, essa educação bíblica com a educação científica que eu estou unindo para você, sem fins de religião, mas sim olhando pelo viés da união entre ciência e Bíblia, da conexão que isso existe. O bambu é este grande exemplo. Eu cito esse exemplo do bambu dentro do Ponto de Virada, que é um dos meus programas de desenvolvimento pessoal, que você pode clicar no link aí e saber mais. O bambu, ele se dobra, ele não quebra. Por quê? Porque as raízes do bambu é profunda. Ou seja, o mundo interno do bambu é profundo. As raízes, por quê? Porque as raízes produzem os frutos. E os frutos da sua vida têm a ver com as raízes. Se as suas raízes são rasas, você quebra. Se você tem uma raiz de compreensão profunda da Bíblia, dos princípios, da ciência, você não quebra. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. Pouca ciência te afasta do Criador. Muita te aproxima. Quando eu vejo pessoas que não compreendem essas palavras, são pessoas com pouca ciência, que entendem pouco em relação a isso. Pouca ciência te afasta do Criador. Muita ciência te aproxima. Quando eu comecei a aprofundar cada vez na ciência, mais eu me aproximei dos princípios da Bíblia, mais eu pude ajudar pessoas a se libertarem daquilo. Então, você precisa de construir essas liberdades. Liberdade da estupidez, do remorso e da compreensão. Deixar de ser estúpido no sentido de, se você continua repetindo o mesmo erro, é porque você ainda não aprendeu, você apenas entendeu. É um tipo de liberdade que você precisa. A liberdade do remorso está ligada ao perdoar. O perdoar não está ligado a voltar a falar com alguém que te fez mal. Perdão é liberar a emoção. A palavra emoção vem do latim emovere, que significa pôr em movimento. Quando você não perdoa, você põe em movimento naquilo. Uma emoção negativa que já aconteceu há 10 anos atrás, você põe em movimento. E aí não é passado, é presente. Tudo aquilo que você não se liberta do remorso, isso faz com que você reviva isso todos os dias e em todas as lembranças. Quando você passa a perdoar, e Felipe, quando que eu sei que eu perdoei? Quando você consegue pensar no assunto sem sentir emoção negativa. Então eu preciso esquecer. Não existe esquecer tudo que trouxe emoção negativa. Só se você tiver um Alzheimer, uma doença neurodegenerativa ou algo do tipo. Em nível racional, não existe esquecer. Por quê? Porque tudo que te gerou forte impacto emocional tem raiz emocional. Está consolidado por intensidade e repetição no seu sistema nervoso central. Está consolidado no seu sistema neurológico, no hipocampo, que é a memória de longo prazo, que agora eu trouxe a ciência conectado a esse princípio da Bíblia. Então, quando está no hipocampo, isso está registrado. O hipocampo é a caixa preta emocional. Tudo que gerou desconforto emocional ou conforto emocional, coisas maravilhosas e coisas negativas na sua vida, construíram raízes emocionais, está lá no hipocampo. E a partir do momento que, isso que a Rose falou aqui, se nós temos raízes profundas, nós conseguimos compreender essa conexão e nós conseguimos ir a um novo nível. Os bons exemplos, por que hoje o que eu estou trazendo para você está sobre honra e exemplo? É porque eu quero que você compreenda o que eu vou aprofundar agora. Essa citação que eu trouxe do Bert aqui, quando você, enquanto filho agora, a primeiro momento eu falei honrai pai e mãe. Agora eu faço o seguinte exemplo para você. Você consegue imaginar alguém bem-sucedido que não honra pai e mãe? Alguém bem-sucedido que não honra pai e mãe? Eu falei sobre isso em um dos episódios, dos 12 episódios de Conexão de Ciência e Bíblia. Todas as pessoas bem-sucedidas são pessoas que têm boas relações com seus pais. É comum você encontrar pessoas bem-sucedidas financeiramente falando, pessoas com dinheiro bem-sucedidas financeiramente falando. Lembrando vocês que, na minha humilde opinião, e essa não precisa ser a sua, mas na minha opinião, pessoas bem-sucedidas e pessoas ricas, pessoas prósperas, são pessoas que primeiro eles têm liberdade espiritual, são pessoas que eles têm domínio emocional, são pessoas que têm um bom convívio familiar, são pessoas que têm saúde física para fazer o que tem que ser feito todos os dias, e são também pessoas que conseguem ter saúde financeira. Então, saúde financeira é uma das formas de riqueza. Se você tem saúde financeira, você tem prosperidade financeira, você é uma pessoa perde a saúde, uma pessoa com obesidade, que não tem bom relacionamento interpessoal com a sua família, com o ambiente interno. Você é uma pessoa falida emocionalmente e rica financeiramente. E esse não é o objetivo principal que eu trago ao longo dessa jornada com vocês aqui. É conseguir equilibrar saúde física, bons relacionamentos, espiritualidade e a sua vida financeira. Por quê? Porque eu acredito muito naquilo que está na palavra. Quero que terás vida e vida em abundância.
O dinheiro somente intensifica o que uma pessoa é. E é comum, às vezes, a gente encontrar dentro do desenvolvimento pessoal, por exemplo, pessoas que acham que vão virar nômade apenas, fica só meditando. Gente, se você ficar só meditando, os boletos vêm igual. Se você ficar só orando e não agir, aquilo que você precisa cumprir vem igual. A questão está em você ter o caminho do meio, o equilíbrio, a capacidade sim de estar conectado com a meditação, estar conectado com os princípios do bem, estar conectado com o equilíbrio emocional, mas todos os dias lembrar que você tem uma família, que você tem coisas para cumprir que estão na Bíblia, que você precisa construir abundância nas áreas significativas da sua vida, e a partir daí você honra princípios bíblicos, a partir daí você é forte espiritualmente, a partir daí você honra pai e mãe, a partir daí você constrói liberdade financeira na sua vida, porque o dinheiro intensifica o que você é, o dinheiro vai te trazer liberdade de geografia, o dinheiro pode te trazer segurança e conforto. Esse é o papel dele. Quando você começa a colocar o dinheiro na frente da família, você começa a se destruir emocionalmente. O dinheiro é importante naquilo que ele é importante. Temos que dar importância para ele? É óbvio. Mas como óbvio precisa ser dito, eu estou trazendo para você. Vamos entender o papel dele. Vamos entender o que eu estou querendo unir a ciência com a Bíblia. Fazer com que você compreenda que é possível viver uma vida familiar abundante, viver uma vida espiritual abundante e mesmo assim construir liberdade em nível geográfico, financeiro, para que você viva uma vida plena, que é o objetivo. Então na Bíblia, quando ele diz honrar pai e mãe, eu pergunto para você o seguinte: quando você observa pessoas de sucesso, são pessoas que têm uma boa relação com pai e mãe. E aí talvez você pense, Felipe, mas a minha mãe é uma mãe muito ruim, o meu pai é um pai muito ruim. Na Bíblia não diz honrar pais bons, é honrar pai e mãe apesar de. Honrar pai e mãe apesar de. A Cris falou uma coisa muito legal aqui, o equilíbrio é a chave de tudo. Eu gosto muito da palavra chave, porque chave abre portas. Passo a passo não abre portas. Por isso que dentro do meu treinamento eu trabalho desenvolvimento de inteligência. É aprender a pensar, a tomar decisões inteligentes para a própria vida. Eu não alieno ninguém mentalmente. Eu abro possibilidades. Existe linha de passo a passo que afunila. Desenvolvimento de inteligência abre possibilidades. Eu preparo a sua mente para pensar. E aí nesse contexto que eu estou trazendo para você, honre pai e mãe, porque primeira coisa é pare de tentar mudar os seus pais. Sistemicamente falando, você não tem poder para isso. Do que você tem? Poder de influência. Você não tem poder de comando sobre seus pais. Você pode influenciar eles positivamente, você nunca vai conseguir mudar eles de forma direta. Existe um nível muito mais profundo, espiritual e sistêmico dentro desse conceito e contexto que você tentar mudar pai e mãe, você vai gastar muita energia e vai ficar frustrado. Por quê? Porque eles são como eles são, eles já te deram a vida, ponto. Honre pai e mãe e você vai perceber a prosperidade acontecendo na sua vida. Tem gente que perde muito tempo. Ah, não, porque eu queria que meu pai fosse isso, que eu queria que meu pai fosse aquilo. Gente, para de criar eu vou dar o nome disso de um checklist. Quando você vai no mercado, você vai lá e faz um checklist do que você precisa comprar. Quando você vai fazer uma viagem, você faz um checklist dos itens que precisam ir nessa viagem. Tem pessoas que têm um checklist do como que é o pai e a mãe que eles esperam, como é o pai e a mãe ideal. Sistemicamente falando, você tem o pai que você precisa porque eles te trouxeram o aprendizado e te deram a vida, ponto. Honre pai e mãe. Se você começar, apesar de todas as coisas, honrar pai e mãe e também honrar o divino, o pai maior, você vai perceber uma prosperidade acontecendo em velocidade recorde na sua vida. Eu não consigo dentro dessa live aprofundar tudo que eu poderia aprofundar em relação a isso, mas assim como eu não sei como a eletricidade funciona aqui e eu uso da luz, da tecnologia, sem saber como a luz funciona, talvez você também não entenda como a luz funciona, você aperta uma tomada. Talvez você ainda não esteja pronto neurologicamente, em termos funcional no seu cérebro, para compreender a profundidade do que eu estou trazendo. Mas usa disso. Honre pai e mãe. Reconstrua laços que foram perdidos. Felipe, e se fisicamente eles não estão mais aqui? Se eles não estão mais aqui fisicamente, você olha num nível espiritual, no sentido de que você pode pegar uma folha de papel em branco, uma caneta e escrever, porque o inconsciente, o emocional que coordena todas as suas ações na vida, ele não tem discernimento do real para o imaginário, ele não sabe se aquilo real é fruto da sua imaginação. Escreve uma carta de liberdade com pai e mãe se ele não está mais vivo. Aqui, fisicamente ele não está aqui, escreve uma carta disso, uma carta de amor, de perdão, de ressignificação. Se você tem problemas nos relacionamentos com os seus pais, reconstrua isso. A mesma coisa pai e filho, mas compreenda, honre pai e mãe. Está na ciência. Quando você não honra pai e mãe, você não tem um ambiente familiar próspero e você vai replicar isso no casamento e com seu filho. Você replica isso. Honre pai e mãe. Mas Felipe, e então o que tu me diz pais que abandonam? Pense isso.
que eu posso te dizer com pais que abandonam? Você quer que eu te diga isso de forma empírica? Eu tenho tranquilamente 300 exemplos de alunos nossos que conseguiram resgatar o relacionamento dos seus pais e prosperaram na vida. Eu tenho uma carta sensacional que foi postada no meu Instagram de um dos nossos alunos da Escola do Sucesso. Talvez até ela esteja na live ali. Tu pode alcançar para mim, por favor, Dado? Aquela carta que está ali, ó, essa folha aí embaixo. E essa aí. Essa folha eu pedi a gentileza para ela se eu poderia falar sobre isso quando essa carta veio para mim. E sim, ela nos permitiu. Eu tenho mais de 100 cartas e bilhetes que eu recebo dos nossos alunos. E eu tive uma das cartas que eu recebi. Essa carta foi dos pais da Pamela Gonçalves. Geralmente ela está nas nossas lives. Ela foi aluna da Escola do Sucesso. E é incrível quando esse resgate familiar acontece. É incrível. Só que, Felipe, de que forma você pode me mostrar? Eu posso te mostrar de forma empírica, a realidade do dia a dia, porque eu tenho exemplos infinitos para qualquer coisa que eu trago para você. Essa presença de palco me trouxe essa virtude depois de mais de 1.400 vezes em diferentes palcos e milhares de alunos. Nós temos 3.000 depoimentos escritos em vídeos que mostram coisas similares ao que eu estou falando para você. Eu posso mostrar isso através da visão da filosofia, eu posso mostrar isso através da visão da ciência e também da visão da Bíblia. Felipe, eu quero a Bíblia agora. Então vamos lá, Bíblia. Em Salomão, eu quero citar um exemplo de Salomão, que está em 1 Reis 3, de 18 a 28. O que é isso? Que exemplo é esse? Duas mães, elas estavam brigando e discutindo por um motivo. Elas moravam juntas, ambas tinham dado à luz a um filho com uma proximidade de poucos dias de diferença, e então uma das crianças à noite morreu. Alguns momentos dizem que a mãe se deitou sobre o filho e essa criança morreu. Quando essa mãe viu a criança morta, o que ela fez? Ela trocou as crianças. Ela foi lá, pegou a criança morta, botou junto da outra, pegou a viva e trouxe com ela. Na manhã seguinte, quando ambas acordaram, uma das mães olhou e disse: o meu filho está morto. E ela olhou e o filho estava morto. E quando ela percebeu o filho morto, ela disse o seguinte: o que aconteceu, como foi? Ela começou a olhar e percebeu: não, mas esse não é o meu filho, esse é o seu filho. Você trocou? E a outra: não, esse aqui é o meu filho, o vivo é o meu, eu não troquei nada. E então eles foram buscar compreender isso, e frente a Salomão, uma dizia: não, esse é o meu filho, e a outra dizia: não, esse é o meu filho, não, esse é o meu, e elas discutiam entre si, entre os filhos. E então, na Bíblia, Salomão buscou encontrar, e eu quero mostrar para você aquela questão que quando você pensa: tá, mas e aí? E os pais, o meu pai que me abandonou, a minha mãe que me abandonou, o que a Bíblia diz em relação a isso? Naquele momento que Salomão via as duas mães disputando pelo mesmo filho, ele disse: dai minha criança. Ele pegou a criança e olhou para as duas mães, e olhou para a primeira mãe e para a segunda mãe e disse o seguinte: eu vou cortar essa criança ao meio e cada uma ficará com a metade. Eu vou cortar essa criança ao meio e cada uma ficará com a metade. Foi no momento em que ele pegou a criança, a primeira mãe olhou e disse o seguinte: não corta a criança ao meio, não corta, é dela o filho, pode dar a ela o filho, não corta ela ao meio. Eis que neste momento, Salomão olhou para a primeira mãe e disse: pegue seu filho, esse filho é seu, porque só uma verdadeira mãe é capaz de dar o filho e ficar sem ele pelo próprio bem. Ou seja, somente uma verdadeira mãe é capaz de abandonar um filho do que ser um péssimo exemplo para esse filho. Somente um verdadeiro pai é capaz de fazer isso. Honre pai e mãe. A carta que eu quero ler para você, que eu tive a permissão quando eu recebi essa carta, que a gente recebeu da nossa aluna, a Pamela Gonçalves, diz o seguinte: foi escrita pelos seus pais. Os seus pais. Essa carta eu recebi, ela participou do meu treinamento e os pais dela me escreveram uma carta. E a carta diz o seguinte: olá, Felipe Borba, meu nome é Miguel, sou o pai da Pamela Gonçalves e estou aqui te escrevendo neste momento porque estou muito grato a ti pela transformação que você, através dos teus conhecimentos, tem operado em minha filha. Hoje, para a minha felicidade e felicidade da minha esposa e filhas, recebi uma filha completamente transformada, que busca a excelência e que entendeu que todas as coisas que enfrentamos são as que nos ensinam e fazem
nascer em nós a essência de quem realmente somos. Através dos teus ensinamentos, ela hoje não busca culpados, apenas agradece e entende que não existe vilões em nossa vida, apenas pessoas que nos impulsionam quando temos o conhecimento que tu passaste a ela a sermos cada vez melhor e alcançar a excelência. Felipe Borba, continue nesta caminhada com a certeza que os ensinamentos que as pessoas que você passa a outras pessoas e as transforma e os torna pessoas melhores. Receba a gratidão de toda a família da Pamela Gonçalves. Miguel Gonçalves da Luz, Jussara Adriana Rosa Gonçalves, Jéssica da Rosa Gonçalves, Michele da Rosa Gonçalves. Chapecó, 16 de abril de 2019. Eu me emociono quando eu leio essa carta. Isso não tem preço, gente. Isso não tem preço. Não tem como medir. Eu tenho um portfólio de cartas ali. Que essa foi uma que eu pedi permissão para ela naquele momento, por isso que eu tô lendo. Eu tenho um portfólio de cartas ali que eu não pedi permissão para as pessoas e nada sem permissão eu utilizo. Então, eu quero que você compreenda o que aconteceu com essa família, um resgate entre pai e filhos, um resgate que trouxe isso, essa honra de pai e mãe, essa conexão muito maior. Agora, quando você começa a observar em termos de pai e filho, se eu pergunto para você, entre essa questão do dar e do receber, da ordem, do pertencimento que eu falei ali, quando eu falo para você sobre honra e exemplo, quando eu trago isso, é muito importante você refletir sobre aquilo que você tem feito dentro dessa relação pai e filho. Aí eu pergunto para você, os seus pais foram bons pais? Eu pergunto para você. E talvez, mas só talvez, quando eu faço essa pergunta, você foi para sua infância. E você foi para a sua infância. E quando você vai para a sua infância, acontece uma coisa. Você resgata o que lá existe. Por quê? Porque a formatação da sua personalidade, ela teve início na sua infância. Foi na sua infância que aconteceu o resgate da sua personalidade, que começou a formatação disso. Por isso que quando eu pergunto, seus pais foram bons pais, você vai para a sua infância. Porque lá começou a formatação da sua identidade, do seu processo de identidade. É lá que começa isso. Quando você observa, quando um filho perde um pai, ele é órfão. Quando um esposo perde uma esposa, ele é viúvo. Quando uma esposa perde um esposo, ela é viúva. Entre tantos outros nomenclaturas. Agora, quando um pai perde um filho, não tem nome para isso. Gente, quando é interrompido o ciclo natural da vida, não tem nome para isso. Não existe nome. Quando um pai perde um filho, ele é órfão, um esposo perde uma esposa, é um viúvo. Quando um pai perde um filho, não tem o que explique, não tem nome para isso. Não existe nome para isso. E o que eu quero que você compreenda é o quão poderoso é essa união que eu estou falando de pais e filhos aqui. Se, por exemplo, tem muitas pessoas que acabam assistindo essa live à noite, ou se você entrou agora na live aqui, volta depois, quando eu concluir ela, e assiste de novo. Porque essa relação de pais e filhos, ela é transformadora na vida, tanto do pai quanto do filho. E aí que eu quero que você compreenda com uma coisa. Por quê? Porque agora eu vou falar 10 minutos sobre o oposto. Porque primeiro eu falei de filho para pai. Honrai pai e mãe, princípios bíblicos, lembrando, sem fim de religião, união de ciência e Bíblia. Agora eu quero falar o contrário, de pai para filho. Primeira coisa, quando você diz, poxa, mas esse filho só incomoda, essa criança só incomoda, isso é uma bênção na sua vida, esse filho. Por quê? Já pensou, se tudo que você reclama fosse tirado de você, pai? Se tudo que você reclama fosse tirado de você? Reclamou do trânsito, pum, o carro fosse tirado de você. Reclamou da empresa, pum, a sua empresa fechasse. Reclamou do emprego, você perdesse o emprego. Reclamou da comida que não estava boa, que estava fria, que estava muito quente. Bum, você ficasse sem comida. Reclamou do filho. O filho fosse tirado de você. E se tudo que você reclama fosse tirado de você, o filho é uma bênção. Agora você precisa compreender que todo filho, ele precisa... Quando eu abri essa live, eu falei sobre honra e exemplo. Honra e exemplo. Eu falei sobre honra de honrar pai e mãe. Agora eu quero falar de exemplo que é dos pais para filhos. Por quê? O seu filho vai olhar para você. O seu filho vai olhar para você e vai dizer o seguinte: pai, suas atitudes e comportamentos falam tão alto que eu não consigo ouvir a sua voz. Eu vou fazer o que você faz e não o que você está dizendo. Dois padrões acontecem com os filhos. Ou eles repetem exatamente o que aconteceu no relacionamento do pai e mãe, no seu relacionamento,
ou eles repetem exatamente o que aconteceu com a vida financeira dos pais na vida dele, ou o segundo, ele faz totalmente o contrário e se sente não pertencente no relacionamento com pai e mãe. Pessoas que não se desenvolvem mentalmente, é por isso que dentro do ponto de virada, que é o programa que você pode clicar aqui, que vai reestruturar sua família e seus relacionamentos, ou a Escola do Sucesso no módulo 3, trabalha profundidade nisso. São os dois programas meus que aprofundam nisso de uma forma diferente, mas aprofundam. É muito comum você observar pais que dizem uma coisa para os filhos, mas não agem dessa forma. E esse contexto, a primeira autoridade, se eu pergunto para você, quem foi o seu primeiro amor? Você vai dizer, meu primeiro amor foi lá na escola, foi no relacionamento que eu tô hoje, foi isso, foi aquilo, não. Primeiro você precisa compreender, em termos de amor conjugal, se você perdeu é porque você nunca teve de fato, certo? Agora, quando eu digo quem foi o seu primeiro amor, talvez você pense num relacionamento que você teve, mas o seu primeiro amor foi pai e mãe. A forma de se relacionar hoje, conjugalmente falando, é igual ao seu pai e mãe, ou pessoas, quando eles não repetem igualzinho pai e mãe, eles criaram uma revolta contra aquele comportamento, eles foram lá e fizeram totalmente o oposto. Ok, hoje eles têm uma boa relação conjugal, fizeram totalmente o oposto, mas eu tenho certeza que ele tem dificuldade com o pai ou com a mãe. Porque o pai representa as leis e a mãe representa o amor. Falta da figura paterna, dificuldade de consolidar coisas, dificuldade de abrir um empreendimento, dificuldade de construir coisas para a vida, enquanto quando falta a mãe, dificuldade de manter as coisas. Pessoas têm dificuldade de construir dinheiro, falta das estruturas neurológicas relativas à construção da personalidade em torno do pai, falta do pai. Quando a pessoa tem dificuldade de manter o dinheiro, falta da conexão da mãe. Isso é um assunto muito profundo que eu quero clarificar de uma forma simples agora aqui para você, essa relação pai e filho. Porque 3 coisas acontecem na sua vida ou vai acontecer na vida do seu filho. Ou ele vai copiar igualzinho o relacionamento de pai e mãe, ou ele vai voltar-se contra, vai fazer completamente diferente, mas vai viver uma vida sem pertencimento e ordem familiar, vivendo um relacionamento conturbado com você, o que vai prejudicar a sua estrutura emocional e vai ser uma pessoa ansiosa e estressada. Ou ele vem para o desenvolvimento pessoal ou para os princípios da Bíblia, compreende disso e resgata o seu interno. É isso que essas 3 variáveis sempre orbitam na vida sua hoje, porque você foi filho, ou vai acontecer na vida do seu filho. Então, quando o pai diz uma coisa e faz outra, aquilo acontece. O filho olha e diz, pai, suas atitudes e comportamentos falam tão alto que eu não consigo ouvir a sua voz. Eu vou fazer o que você faz e não apenas o que você diz. E ele começa pelo exemplo a mudar. Seja o exemplo para o seu filho. O problema é quando você está em casa dizendo assim, filho, nós precisamos ser calmo, viu? Nós precisamos ser tranquilo, nós temos que ser crianças realmente equilibradas emocionalmente, nós temos que ter um equilíbrio muito grande. Vamos, você tá atrasada, olha a hora que é, vamos, acorda, anda. Viu, filho? Nós temos que ser calmo, tá bom? Gente, o que você acha que ele vai fazer? O seu filho, para você compreender, ele é uma réplica, ele faz em média, isso é ciência, certo? Agora eu vou conectar a ciência com o princípio bíblico que eu trouxe para você. Na ciência, o seu filho faz em média 400 perguntas por dia. O meu filho faz mais, o meu faz menos. Aproximadamente os estudos mostram que uma criança entre 4 e 7 anos, eles fazem durante essa construção de personalidade, em média 400 perguntas por dia. Dessas, a questão principal é quem é o seu filho no futuro? Quem será o seu filho no futuro? A qualidade das respostas e das interações para essas 400 perguntas. O filho precisa de atenção, não de brinquedo. Criança revoltada, que grita, que chora, ela está fazendo, me dá atenção. Porque às vezes os pais estão ali presentes fisicamente, conectado fisicamente, mas não emocionalmente. E a criança sente isso. A criança você não consegue enganar. Se você está ali, o criança vem, pai, olha aqui, tá certo o que eu fiz. E você só para se livrar da criança, olha, que legal, filho, ficou lindo, parabéns. E não dá a atenção que ele quer, talvez no futuro ele esteja fazendo tudo errado e achando que está certo. Por quê? Porque ele não teve a atenção, ele não teve a estruturação. E falta de pai e mãe não quer dizer pais que não estiveram fisicamente ali. É a percepção do filho. Por isso que em alguns momentos ou outros você precisa sentar com o seu filho e perguntar, filho, tem alguma coisa que o pai e a mãe não estão fazendo? O filho precisa de liderança. Você não deve ser um pai que vai acobertar tudo. Não, você tem que ser um pai que vai colocar liderança. A família precisa de liderança. Ele tem que entender que existem regras, que existem leis na vida. Liderança e amor.
Liderança e amor condicionam uma criança próspera no futuro. Dê algo para que ele tenha o que fazer, não para que ele não tenha que fazer nada. Faça com que o seu filho tenha que construir as próprias coisas. Os pais, às vezes, é tudo que eu não tive, eu quero dar para o meu filho. Você vai construir uma criança submissa que com 30, 40 anos vai estar dentro da tua casa ainda, sem honrar os princípios da construção da própria família. Dê estrutura emocional para ele construir por si mesmo as coisas na vida dele. Então, quando o seu filho faz em média 400 perguntas por dia, a personalidade dele, ele no futuro, é a qualidade das respostas e da interação para essas 400 perguntas. Agora, vem um segundo contexto neurocientífico dentro disso, que é o seguinte: dessas 400 perguntas, 300 são verbalizadas e 100 é somente observada. O seu filho não pergunta, pai, como que eu devo me relacionar no futuro quando eu casar? Ele não pergunta, ele observa como você faz. Então, as coisas que ele só observa e não pergunta é em relação a dinheiro e família. Então, a forma como ele vai se relacionar com a família dele, ele não te pergunta o que fazer. E quando você diz, meu filho, na família tem que ser assim, 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 ele não vai dar ouvidos para isso. Ele vai dar ouvidos para a observação. Ou seja, a realidade é criada pelo próprio observador. Você cria a realidade do seu filho. A questão principal também é que o filho, ele não tem discernimento da realidade. A criança, ele não tem o Avast. O Avast é um antivírus no seu computador. A criança não tem um antivírus. A criança, ela é ingênua e ela acredita em tudo. Se você diz para uma criança, ela erra alguma coisa na escola, você diz, você é burra, você fez isso errado. O que acontece naquele momento? A criança, ela entende que ela é burra e vai crescer com baixa autoestima, com timidez e com insegurança. Por quê? Porque repetidas vezes, sob forte impacto emocional, a maior liderança, o seu primeiro amor, a figura da construção da personalidade diz para ela, você é burra, você faz tudo errado. Quando você começa a comparar, porque o filho do outro faz e tu não, tu viu que o teu colega faz e tu não, você vai construir uma criança com comparação ao longo da vida e a comparação muitas vezes impede a ação. Então você precisa compreender que eu estou trazendo aqui um 0,0001% do que é entregue dentro dos meus treinamentos. E eu quero que você compreenda que esse 0,001% é o suficiente para você dar o primeiro passo para construir uma família sólida. O seu filho, ele precisa entender uma coisa, que existem leis, existem regras, e você é líder, e você constrói essa personalidade forte nele pelo exemplo, e não só por palavras. Porque 100 dessas 400 perguntas que ele faz por dia, não são perguntas que ele verbaliza, ele só visualiza, e essas perguntas têm relação com dinheiro e família. A família dele é o que ele visualiza, não o que você diz. A forma de lidar com o dinheiro, com os negócios, com as empresas, é exatamente assim. Agora, para a gente finalizar a live de hoje, e tem algumas pessoas, aqui eu estou no Face e aqui eu estou no Insta, algumas pessoas, não para, mas eu preciso concluir. Então, vai ter muito mais sobre isso. Quando uma criança chega em casa, e isso eu sempre cito dentro dos meus treinamentos, esse exemplo, porque ele se conecta muito com a importância que as crianças precisam da confiança. A criança acredita no que você diz, cuidado com as suas palavras. A criança chegou em casa com o boletim da escola. E nesse boletim da escola tinha lá um 10, não vamos dizer 10, vamos dizer 9. Tinha um 9 em matemática e um 4 em português. Então quer dizer, um 9 em matemática e um 4 em português. Aí você pegou o boletim dela, olhou lá e estava lá. Olhou, 9 em matemática, 4 em português. Como que eu observo um pai despreparado para educar um filho? Ele faz o seguinte, ele pega o boletim e diz, o quê? 4 em português? Como assim? Vem aqui, castigo! Você não vai brincar, você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo. O que você está fazendo? Nas estruturas do seu filho, ele não vai confiar nas pessoas no futuro. Por quê? Porque a minha figura de liderança, porque as pessoas que eu mais amo, as pessoas que eu confio, quando eu acerto, nada acontece. Quando eu erro, eu sou punido. Então, logo, eu tenho baixa autoestima, logo eu não tento, logo eu tenho medo, logo eu procrastino, logo eu não vou agir e não vou construir coisas relevantes na minha vida, porque eu tenho medo de fazer alguma coisa e errar e ser reprovado. A escola, por exemplo, o erro, entenda na vida, o erro é uma das etapas da aprendizagem. Na escola, o erro é visto como coisas ruins. A comunicação, que é uma das maiores virtudes de todos os líderes, de todos os tempos, na escola não pode. Se você falar, colega lá, quieto! Ou seja, são treinados para você ser apenas um operacional. E o que constrói solidez, família próspera, riqueza financeira, é a habilidade de comunicação. Você já pensou se todo esse conhecimento que eu tenho para passar para você, eu não tivesse habilidade de comunicação, eu não poderia passar. E eu precisei reconstruir isso na minha vida. Então lá, para a gente concluir o de hoje,
A criança, quando ela chega em casa com o boletim 9 em uma matéria e 4 em outra, muitas vezes os pais constroem filhos com medo no futuro, filhos com medo de errar, filhos com insegurança, filhos que não confiam nos outros. Agora, é completamente diferente quando você faz o seguinte: você pegou o boletim, estava lá, 9 em matemática, 4 em português, e você diz o seguinte: filho, 9 em matemática, vem aqui dar um abraço no pai, meu amor, vem aqui. E aí você abraça no pai ou na mãe, e você abraça o filho e diz: 9 em matemática, que lindo, vamos sair comemorar. O que você gosta, meu filho? O que você gosta? Ah, eu gosto, pai, de ir lá no parque, eu gosto disso, filho, vamos comemorar esse 9 aqui. Compreenda que eu estou estimulando o acerto, não validando um erro. Você já vai compreender isso. E aí você diz: nossa, 9, vamos, vem comigo, vamos lá, vamos comemorar. E aí você vai, comemora, brinca, aproveita o momento, dá estímulo, porque neurocientificamente falando, você está dando dopamina, que são neurotransmissores responsáveis pela sensação de prazer, para o acerto. Nós não chegamos no erro ainda. Você está dando dopamina para o acerto. Eis que nesse momento o cérebro da pessoa entende: quando eu faço as coisas corretamente, eu recebo prazer. Eu preciso acertar mais para receber mais prazer. Agora, quando você volta para casa depois de ter comemorado 9 em matemática, você chega em casa, você senta com o filho no sofá e diz aqui: filho, vem aqui um pouquinho. Você sabe que a vida, a gente muitas vezes pode errar. Agora a gente precisa aprender com isso. Agora conta para o papai o que você fez tão bem feito em matemática que veio esse 9. E vamos fazer em português também. Sabe por quê? Porque o próximo boletim, eu e você juntos, eu tô contigo, meu filho. Eu e você juntos. Nós estamos falando aqui de princípio de confiança. Nós estamos falando de princípio de conexão, de aprendizagem. E aí você diz: filho, sabe por quê? Porque na próxima vez, eu e você vamos sair para comemorar o português. É por isso. Então conta pro papai o que você fez bem feito, meu filho, em matemática. E vamos aplicar também em português. Vamos aplicar isso em português. E eu tô contigo, eu vou te ajudar nisso. Você não tá sozinho. Eu vou te ajudar. E todos os dias nós vamos avaliar se você está conseguindo fazer isso. É corrigir sem magoar e ofender. Aí, todos os dias, quando o filho chega, porque precisa de liderança, precisa da auditoria da liderança, ou seja, você estimulou aquilo nele, o acerto, e você está corrigindo com amor o erro. Aí todos os dias, quando ele chega em casa, você diz: filho, vamos lá, como que foi hoje a aula? Conta para mim em português. E aí, conta para mim. E você fez a mesma coisa, você se concentrou? O que foi a dificuldade? Ok, pai, eu tô com dificuldade nisso. Ok, vamos que eu vou te ajudar. E se eu não sei quem, se eu não posso te ajudar, eu sei quem pode te ajudar, meu filho, e eu vou encontrar uma forma para isso. Eu vou parar de comer, talvez todo dia, um alimento que faz eu engordar, e esse dinheiro que fazia eu engordar com um alimento ruim, eu vou pegar e vou investir num professor que vai poder te dar uma ajuda de português. E eu tenho certeza também, meu filho, que se eu não tiver dinheiro para pagar um professor de português, tem milhões de professores que, se eu chegar nele e dizer o seguinte: professor, eu não tenho dinheiro para pagar, o meu filho está com dificuldade em português, você pode me ajudar? Ele vai olhar para você e vai dizer: posso te ajudar. Tem gente aqui me assistindo agora que sabe, se alguém chegar para você e pedir ajuda nisso, você ajuda. Então, você tem duas escolhas como pai: ser negligente, não dar atenção e liderança para o seu filho, ou ser um pai completamente presente e dar isso a ele, seu exemplo. Construa pessoas com um ambiente de confiança, de amor e com liderança. Lidere e faça com que eles se construam emocionalmente. Isso é o que eu tenho para você hoje. É 0,001% do que a gente constrói dentro dos programas, mas eu senti hoje a vontade de trazer para você essa conexão entre pais e filhos. Então honre pai e mãe, resgate o relacionamento com os seus pais e, enquanto os filhos, dê atenção a eles e seja líder. Não seja permissivo com coisas negativas. Seja líder e corrija sem oprimir. Muito obrigado a todos. Foi uma honra muito grande esse momento aqui com vocês mais uma vez. A gente está hoje no episódio 8 dos 12 episódios. Tem mais 7 que já aconteceram e ainda tem mais 4 por vir. E aí depois eu tenho mais novidades. Tem o aplicativo Your Brain aí que falta só uns detalhezinhos para ele começar no mercado. Tem o ponto de virada. Clica aí nas minhas notificações e assinala ali para você receber o que eu publico com antecedência. Clica nos meus destaques no Instagram, participa do meu grupo no Telegram. Muito obrigado de coração a cada um de vocês.